Comunicação no agronegócio, cada dia mais relevante, cada dia mais importante. Numa época que todo mundo tem um celular na mão, todo mundo virou repórter, todo mundo virou jornalista, todo mundo posta, todo mundo faz notícia. Mas o agro precisa de profissionais especializados, que entendam do que estão falando, que tragam a realidade dos fatos, que tenham profundidade. E hoje, o podcast não é meu. Hoje eu não sou o apresentador do podcast. Hoje eu sou um dos participantes do podcast, porque este é um podcast de comunicadores. Estamos aqui, eu, Divino Ronaldo, do Agro e Prosa, do Morada no Campo, o Leonardo Freitas, do Rio Verde Rural, do Bom Dia Produtor. Tem mais alguma coisa? Mais 10 emissoras de rádio. Aí mais 10 emissoras de rádio. Fabélia Oliveira, do Sucesso no Campo, que está no monte de televisão, né? Uma Brasil hora só afora falando aí de... 1h, de segunda a sexta, do meio-dia às 13h. E aos domingos, a gente tem aquele espacinho bem assim, aconchegante, doméstico, na TV aberta para Jataí e para Rio Verde. Na TV Rio Verde. Na TV Rio Verde, em Rio Verde, na TV Sudoeste, em Jataí. Em Jataí. Uhum. Em todo lugar que eu vou, eu falo o seguinte, eu não conheço uma região que tenha mais comunicadores do agro do que a nossa. Tem estados que não tem um jornalista sequer especializado em agronegócio. Aqui tem, eu gostaria que tivesse mais, porque tem mais pessoas. Infelizmente, a gente está na feira aqui, cada um tem as suas correrias e não dá. Conseguimos reunir nós três, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês a visão que vocês têm dessa comunicação do agro, nossa regional aqui, a importância, a relevância que ela tem hoje. Divino Ronaldo, eu sou suspeita para falar sobre esse assunto, porque eu já tenho algumas décadas na comunicação, então eu não tenho dúvidas em relação ao que eu sonho. Eu não cheguei a sonhar com a comunicação, eu me vi dentro dela e daí eu não quis sair. Então eu gosto muito da comunicação. Para mim é a melhor profissão do mundo. E a hora que você chega no agro, eu já vou completar 18 anos de agro em 5 de maio, ela é apaixonante, ela é viciante, porque todo dia você tem algo muito novo, tecnologias que te fascinam. Porque se alguém acha que o agro não tem tecnologia, está muito equivocado. Eu costumo perceber, analisar assim, o cenário do agro e também o tradicional, qualquer outra área. Você observa que quando há um conflito, se você vai analisar o porquê daquele conflito, tem comunicação envolvida ali. Quando você observa o que está acontecendo aí nesse conflito do Oriente Médio, Estados Unidos, Irã, Israel, enfim, você vê que a cada fala de Trump se observa uma reação. Sim. Então ele quer ali que o petróleo dá uma reagida, o negócio do mercado fica mais favorável, o que ele faz? Ele solta um comunicado. Então ele comunica algo, aquilo automaticamente gera uma reação no mercado, boa ou ruim. Sim. Então você imagina isso no nosso dia a dia. A gente tem que policiar o que a gente fala. E no agro muito mais, porque o quanto ele é criticado, ele é atacado, e muitas vezes você percebe que são esses ruídos na comunicação. Aí eu acho que entra o filtro. Aí está o diferencial do trabalho que cada um de nós faz. Nós filtramos o que chega até nós. Dificilmente um profissional que vive da comunicação, como nós vivemos, que tira o seu sustento da comunicação, dificilmente esse profissional pega uma informação de primeira e joga sem antes filtrar, sem antes buscar uma fonte, sem antes saber se é verdade, sem antes fazer a apuração dos fatos, né? E colocar ali também a sua visão, a sua percepção, né? E eu acho que é aí que entra o diferencial do comunicador. Eu até falo que eu não sou jornalista, eu falo que eu sou comunicador. Eu também. Para aquela pessoa que está buscando like, que está simplesmente buscando visualização. No geral, os grandes comunicadores não têm perfis muito grandes, gigantes, com milhares, milhões de pessoas seguindo, porque não são pessoas que querem buscar conflito. Eles querem trazer o fato que é real, o fato que é relevante. E muitas vezes resolver o conflito. Exatamente. Né?
E olha, enquanto nós não tivermos uma mudança nesse sistema de comercialização, que é por likes, que eles vendem likes, nós não vamos ter uma mudança de manchete. Porque, às vezes, na hora que você abre, baseado naquela manchete que aparece para você, não tem nada a ver o texto com aquilo que está sendo ofertado ali naquela vitrine. Então, enquanto a gente não tiver essa alteração e que talvez tenha a necessidade, sim, de ter uma padronização, não sou a favor da censura, por favor, livre, por favor, mas é preciso ter uma responsabilização. Isso precisa ter. E nós fazemos isso com muita competência, porque nós estamos acompanhando, por exemplo, a questão que você mencionou aí de Trump e tudo, mas aqui a gente fica muito ligado com as políticas que são de interesse do agro. Está lá a FPA discutindo, vai para o Senado, vai não sei para onde, o presidente faz um decreto, porque o produtor, às vezes, ele dorme de um jeito e acorda com uma dívida no colo, como aconteceu lá, acho que em 2017, com relação ao Fundo Rural, que o produtor estava tudo bem, já tinha passado 2 vezes no STF a votação e, por unanimidade, confirmado que o Fundo Rural era inconstitucional e, de repente, num dia, sem mais nem menos, o produtor acorda sabendo que ele deve os últimos 5 anos de Fundo Rural. Algo inadmissível. Então, nós acompanhamos tudo, senhores. Nós acompanhamos política, clima, economia. Ali, sabe, porque nós temos que levar essa informação. As pragas que estão atacando, as que estão ficando resistentes, plantas daninhas, enfim, tudo. Então, nós somos também técnicos. E muitas vezes as pessoas perguntam para nós se nós somos agrônomos, né? Eu ouço muito isso. Eu também. De vez em quando a pessoa chega e fala, nossa, você pode plantar qualquer coisa, hein? Você sabe tudo de tudo. Eu não sei nada. Né? Também e até a gente sabe, a gente entende um pouco e sabe perguntar, né? É exatamente o que eu falo. No meu negócio, eu sei puxar a língua das pessoas. As perguntas são né? inteligentes, são bem formuladas. Exatamente. Né? Né? E a gente senta com a pessoa antes, faz um briefing ali do que vai conversar. Não vai chegando também e já... Às vezes acontece, né? Às vezes não dá tempo de brifar, não, né? Em alguns momentos a gente Eu confesso pra Às vezes não dá tempo de brifar, não. que eu não sou muito de briefing, não. Não? Não. Ah, eu gosto. Eu chego ali, sabe, a gente já segue e aí eu costumo brincar, assim, de acordo com a primeira resposta, você também já consegue puxar a linha, né? puxar a linha de raciocínio, né? Eu gosto muito de fazer aquela imagem de 3D na minha cabeça. E eu percebo que assim, isso vai ficar cada vez mais evidente, porque nós estamos na era da IA. E hoje nós temos inúmeros profissionais, né, que utilizam a IA. E talvez nós 3 aqui dentro nós vamos ter a mesma pergunta gerada pela IA. O que diferencia o nosso trabalho da maioria é exatamente esse conteúdo inédito que cada um gera. Exatamente. O mesmo assunto distribuído para nós 3 vai gerar perguntas diferentes, porque nós estamos buscando, estudando, entendendo e tal. Agora, aquele cara que vai lá na IA, 10 perguntas para plantio de soja em Goiás, sai ali aquelas perguntas. Gente, isso é ridículo, nós temos que parar com isso, né? Porque a gente precisa realmente estudar, entender o assunto, o que aquela pessoa que a gente vai entrevistar também quer falar, o que o público quer ouvir, o que está em alta no momento. E a IA, ela vai trazer uma coisa muito genérica, né? Por mais que, não, eu estou pagando, eu uso uma mais avançada, mas é IA. Eu gosto, isso é uma opinião própria, eu gosto daquele conteúdo inédito que eu criei aqui, que eu mesmo pensei, elaborei, e certo ou errado, mas foi eu que pensei. Eu acho que isso aí é muito relevante, porque se nós colocarmos aqui, para nós 3, fazermos uma matéria, um release, uma reportagem sobre o mesmo tema, nós teremos 3 matérias inéditas. A prova disso foi a coletiva de imprensa ontem. Cada um, variedade nós estávamos lá, cada um traz seu ponto de vista. Exato. Então, fica tudo diferente. Agora, se nós formos lá buscar as informações na IA, para me dê aqui sobre os números da TecnoShow 2026, já vai, tá lá, vai para você, para mim, para você, a mesma estrutura
de texto. Uma coisa que eu acho bacana, E gente, aí muita gente não faz a checagem, né, Divino? a checagem. Porque lá está escrito, a IA pode cometer erros. Pode cometer. E E tem comete gente que muito. confia fidedignamente no que ela está entregando e sai replicando. E aí vem a gente depois tendo que, não, mas peraí, isso não é assim, né? E aí o cara já ganhou milhões de likes, milhões de visualizações, com algo que está errado. E às vezes eles fazem isso de forma proposital. Eu vou pegar um exemplo aqui bem real que aconteceu no ano passado, porque nós três estávamos presentes naquela coletiva de imprensa que uma determinada pessoa, não quero aqui fazer juízo, né, se essa pessoa é um jornalista, se não é, pegou uma fala isolada do seu Antônio e criou uma repercussão em cima daquilo, Sim. sendo que nós tivemos 1 hora de coletiva com conteúdo riquíssimo, o cara pegou uma frase, isolou aquela frase e criou uma repercussão, assim, que a Comigo teve que vir a público justificar que não era aquilo, não era daquele jeito. Porque pareceu que tinha falado isso sobre a educação, sobre os estudantes. Cara, fora de contexto, completamente fora de contexto. O que ele ganhou? Ele ganhou visualização no Brasil inteiro, like do Brasil inteiro, gente do Brasil inteiro comentando, grandes portais repercutindo, que às vezes, isso é uma coisa que me chateia às vezes. Nós vemos grandes portais que deveriam, eu acho, ter um respeito maior, repercutindo coisa de gente que não tem responsabilidade. E aí, eu acho que vale a pena a gente falar desse nosso jornalismo regional aqui, porque muitas vezes, eu não sei, Léo, o que você pensa, você, Fabélia, muitas vezes a gente percebe nos grupos de WhatsApp, por exemplo, uma responsabilização da mídia e enfia a gente no mesmo balaio. Isso. Coloca a gente como se nós estivéssemos fazendo a nhaca que esses caras estão fazendo. Sim. Ah, eu não gostei porque... Aí fala o nome de um canal de televisão, Sim. né? E generaliza. Pega uma grande emissora que não gosta do agro, que às vezes usa o agro, né, para benefícios financeiros. E aí essa emissora faz uma caca lá, nós estamos aqui no dia a dia defendendo, aí de repente nós estamos lá no grupo de WhatsApp e estamos vendo a pessoa, um produtor rural, muitas vezes falando assim, porque essa imprensa, essa mídia acaba com o agro, não gosta do agro. Mas o que é que nós temos a ver com isso? Sim. Seria até melhor mencionar os nomes, né? Exatamente. Porque que pelo não fala? menos nos salvaria. Por que não fala? Pois é, e aí eu vou aqui ainda mencionar um episódio que ocorreu, agora não vou me lembrar, mas acho que está com 3 anos que isso aconteceu, sobre a morte do Alisson Paulinelli. Aí pode até falar assim, mas você estava, então, já com tudo pronto? Eu já tinha meu release pronto para publicação, porque eu tinha a informação que o Alisson tinha piorado e era irreversível. Então, você sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser declarada a morte dele. Vai acontecer. Então, acho que essa notícia tinha saído no domingo, que o hospital em Belo Horizonte... Então, eu tinha já o meu texto pronto para eu publicar no site. E eu estava fazendo um evento. Na segunda-feira, eu fui para o rádio para uma entrevista divulgando o evento, que era em parceria com a ProSoja. Na hora que eu terminei a entrevista, que eu ia saindo do rádio, um dos apresentadores anunciou a morte do Alisson Paulinelli. Isso era segunda-feira. Aí eu tenho que olhar isso aí agora. Eu tinha 2 pessoas para eu entrevistar, para eu fazer uma matéria de vídeo. Eu liguei para a primeira, me atendeu. Falei, você está na cidade? Fabélia, eu estou aqui, em tal lugar, no Mato Grosso, pescando junto com o fulano, que era a segunda pessoa. Eu falei, mas eu queria falar com vocês 2 sobre o Alisson Paulinelli. Ele acabou de morrer. Fabélia não morreu, não? Falei, você tem certeza? Olha só. Tenho, Olha porque minha sobrinha é casada com um filho dele. Então, e aqui no grupo da família, não chegou nada ainda. Ele está muito grave, é irreversível, a família está consciente, mas ele não morreu. Eu vou conferir, já já eu te falo. Ok. Aí ele me retornou a ligação. Fabélia, de fato, não morreu.
Alisson só foi morrer na quinta-feira. E permaneceu em um portal que é tido como um dos maiores do agro. Tá? O Sucesso no Campo, de acordo com pesquisas até da ABMRA, ele está em terceiro lugar, perdendo, inclusive, para esse portal que noticiou. Até o fim da tarde, ainda estava a notícia e o pessoal só replicando. E outros portais colocando que, de acordo com o portal fulano de tal, o Alisson morreu tal hora. No finalzinho do dia, sumiu a notícia. E aí, no dia seguinte, ali, aquela notinha. Só uma notinha ali. Isso. Mas aí, o que aconteceu até então, Divino? O estrago foi feito. Então, e aí, na quinta-feira, de fato, o Alisson morreu dia 28 de junho. Quem se lembra, Divino? 29 de junho. Quem se lembra daquela notícia que saiu em fevereiro de 2026, que dizia estar proibido o uso do chapéu, né, na pecuária, enfim. Do capacete, pois então, se repercutiu e muito, com milhões e milhões de compartilhamentos, né? Inclusive por parte do próprio produtor rural compartilhando isso. O tempo inteiro. Depois você vê o sistema FAEG-Senar, né, os especialistas ali tendo que desmentir, dizer, olha, fake news, a lei não diz nada sobre isso. Mas daí é aquela questão. Aí esses portais vêm, faz aquela nota, como a Fabíola comentou agora, e está tudo bem, e a gente continua acessando, a gente continua consumindo e a gente continua patrocinando. Mas na hora de fazer a checagem, de oferecer o apoio, de dar mídia, né, para quem está falando a verdade, aí a gente vê o marketing dizendo, não, mas é melhor patrocinar esse, porque esse tem X milhões de acessos. Pois bem, mas é exatamente esse que está disseminando fake news. Agora vamos colocar na mesa quem são os portais sérios, que fazem checagem, que observam, que faz contato, que demora às vezes 2, 3, 4, 5 horas para falar, não, peraí, não publica ainda não, porque nós estamos checando. Mas o outro já publicou e nós estamos lá compartilhando, batendo palma e patrocinando. A gente precisa rever isso. Você tocou num ponto importante, patrocínio. Porque a gente tem aquela dificuldade, dando murro em ponta de faca, só que matando o leão cedo e correndo atrás e correndo na frente do outro, porque você mata um e corre na frente do outro. E você tem, muitas vezes, aquele oferecimento para você de mídia espontânea. O dia Senhores, se eu chegar no final do mês e falar para os meus funcionários que eu trabalhei com mídia espontânea, então esse mês não tem pagamento. Porque espontâneo. Entendeu? Não resolve, não. Se eu chegar no banco e falar que meu financiamento, o tio Lula não vai permitir, não, tá? Ele quer o dele. Então, a gente tem ainda a falta de respeito por parte de muitas empresas. Vamos falar bem a verdade. De muitas empresas. Sim. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente rever, porque é muito interessante. Quando determinadas empresas querem utilizar os nossos portais, a nossa voz, a mídia é gratuita. Olha aqui, toma aqui esse release, ele está pronto, está completo. Você publica para mim, aí a gente é relevante. Aí eles te conhecem. Isso. Aí a gente tem audiência, a gente tem credibilidade, a gente é relevante. Mas quando chega o momento de você dizer, tá aqui, vamos apoiar, porque eu preciso, né? Para a gente continuar fazendo esse trabalho que você reconhece, que tem credibilidade. Olha, nesse momento eu não tenho essa verba. Mas vamos ver, quem sabe, para o ano que vem. Peraí, Divino. Peraí, Fabíola. Agora o meu portal, o meu trabalho, tudo funciona. Mas na hora da mídia, não. Só agora. Ano que vem? Eu falo que a palavra que eu mais tomei birra, a palavra que eu mais tomei birra ultimamente é budget. Eu não tenho budget. Eu não tenho budget. O meu budget... Não contempla esse... Cara, a empresa gasta R$800 mil para participar de uma feira como essa aqui. Qualquer stand, cara, qualquer participação aqui fica 600, 800 mil reais, hospedagem, R$1 milhão. alimentação, combustível, passagem. Cara, a empresa não tem 2, 3 mil reais para anunciar com você, para anunciar comigo. Mas ela não faz porque ela não quer. Que planejamento é esse? Como é que uma multinacional não se planeja? E aí, eu acho que está até criando uma distorção, porque eu acho que muitas das pessoas que vão assistir esse podcast nosso, que vão ouvir o podcast também, são pessoas do meio. Eu acho que está começando a haver uma distorção
uma briga interna entre jornalista, principalmente o jornalista independente, esse que tem o veículo, com assessoria de imprensa. Sim, perfeito. Porque eu tenho ouvido de muita gente que o dinheiro que iria para os portais, o dinheiro que iria para os programas de rádio, programa de televisão, está indo para a assessoria de imprensa. Só que eu tenho muito contato com assessor de imprensa também. E os caras estão no mesmo perrengue, estão no mesmo barco. Então, ontem mesmo, eu peguei carona com uma dona de uma assessoria até bem relevante, a Fodivino, para aprovar qualquer verba, tá um sufoco. E aí os caras estão fazendo o seguinte, olha, o que tem é isso aqui, é pegar ou largar. Então, a gente está entrando numa situação, por exemplo, eu tenho um podcast. Muitas vezes a pessoa não anuncia no meu podcast porque fala assim, eu montei o podcast da minha empresa. Cara, quem vai ouvir o podcast da sua empresa? O seu cliente? Quanto dinheiro você enfiou em equipamento, no estúdio, para ter o seu... Sua estrutura. A sua estrutura, mais uma equipe, que muitas vezes fica ali por conta, para gravar um podcast semanal, 2 podcasts mensais. Não daria para fazer o seguinte? Espera aí, deixa eu patrocinar o Leonardo, porque o trabalho do Leonardo é muito legal, o Leonardo é um baita no profissional, o cara está vivendo isso, está trabalhando isso. Deixa eu patrocinar a Fabélia, que tem 18 anos de agronegócio, que vive isso no dia a dia, que tem uma audiência enorme. Deixa patrocinar o Divino Ronaldo, que tem trocentos anos fazendo esse negócio. Mas não. Divino, eu não vou nem fazer a defesa da assessoria de imprensa, tá? Eu vou jogar tudo junto no pacote. Porque nós já recebemos ligações de pedido da tabela. Aí você fica todo empolgado, porque você pediu a sua tabela. Acontece muito. Vai criar ali alguma... Cria uma expectativa. Uma expectativa, né? Aí você não recebe nada, você faz contato. Não, era só para eu levantar aqui, para eu apresentar para o cliente o quanto ele recebeu. Então, aí foi mal, né? Aí é tipo assim, olha, Divino Ronaldo. Divulgou em cada um dos nossos portais, seria o equivalente a 20 mil. Para mostrar quanto ele Você economizou. economizou 20 mil e alcançou X. Será que ele economizou? Ou ele vai passar para o cliente dele essa despesa e receber e nós nada? Sim. Então, a mídia espontânea, cada vez mais, ela tem que ser cortada. Porque é só cortando que vão nos respeitar. Por quê? Com aquele papinho de que, não, vem agora, que daí vai criar relacionamento. O meu público já conhece. Então, eu não preciso que ir lá fazer... Olha, vamos dar nome aos bois. Criaram os pool de imprensa. Aí eles pagam sua passagem, te dão alimentação e hospedagem para você fazer o que eles querem. A AgriShow, neste ano, a assessoria lá, a agência que está responsável, mandou o convite para eu ir, ficar lá 3 dias, fazer 18 coletivas, 6 por dia. A feira tem 5 dias, mas não. Fora o jantar, que é uma coletiva também, né? Então eu vou trabalhar, Vira inclusive, 7. à noite. Vira 7. E eu não tenho tempo de fazer nenhuma produção de material para mim. É só para eles. E quanto eu vou receber? Prato de comida. Não, Divino, você está precisando de vale-refeição lá na sua casa? A gente precisa de respeito e que comprem o nosso trabalho. Então, se isso aí chegar para a AgriShow também precisa rever. A presidência da AgriShow precisa rever isso com a agência que está cuidando. E você sabe para onde que está indo o dinheiro que a realização... Eu vou falar da AgriShow mesmo. Já que está falando, vamos falar. O dinheiro está indo para influenciadores. Exatamente. Estão contratando os influenciadores. Cara, a Comigo contratou aqui o Primo Zago. Beleza, são os embaixadores da feira, bacana, legal. Agora você contrata 10 influenciadores, 20 influenciadores, você faz o lounge dos influenciadores e faz uma sala capenga de imprensa. É um absurdo, uma falta de respeito. Não, e tem influenciadores que o produtor nunca ouviu falar. Então ele não gera nenhum engajamento com o produtor, nenhuma comercialização. Zero. Entendeu? Ele só vai gerar uma mídia para um público desconhecido, para ali, sabe, que vai ver
Só dá o clique e pronto. Eu fui numa press trip uma vez e tinha um influencer lá. E a gente visitou várias empresas ao longo daquela semana. Foram 5 dias, então a gente ficava no ônibus, viajando e tal, e visitando as empresas, que é um negócio bem legal, você conhece muita coisa interessante e tal, e acaba fazendo contato com o diretor de marketing da empresa, então é interessante. Aí tinha um influenciador. Gente, chegou um ponto que você vê que aquele cara estava tão irritado com aquela situação, porque ele não gostava de sentar e ouvir o cara falar e tal. O negócio dele era tirar uma foto e postar. E ele estava naquela posição que era muito confortável para os jornalistas, que era interessante para o jornalismo, mas não para o influenciador. Aí depois eu fui conversar com a pessoa que realizou o press trip. Foi divino. Ele fez uma postagem de um Reels só. Só que teve mais de 1 milhão de visualizações. Né? Aí, tipo assim, joga na sua cara. Tá vendo por que eu trouxe ele? Então, mas foi mais ou menos isso. Então, assim, é complicado, porque eu nunca vou ter 1 milhão de visualizações, nunca é muito tempo, mas assim, eu não me vejo tendo 1 milhão de visualizações, porque eu não faço nada, assim, eu não faço nada engraçadinho, eu não faço nada para agradar os outros. Eu nem quero fazer para agradar. Eu gosto de fazer o meu trabalho do meu jeito, faço, quem gosta, legal, eu agradeço a audiência, agradeço por me acompanhar, quem não gosta eu respeito e pronto. Mas não para fazer graça para os outros. Eu não ando com um bando de gente atrás de mim, tirando foto e não sei o quê, e vira para cá e vira para lá e tampa a luz do sol. Não! O que eu faço é real, o que você faz é real. Quando a gente vai num dia de campo, a gente vai de botina. A gente não faz as coisas para fazer graça. E eu acho que chegou o momento das empresas entenderem isso. Ou a gente é relevante, ou então, cara, larga a gente para lá. Eu penso que as empresas precisam analisar, sejam as feiras agrícolas ou as empresas agrícolas, enfim, precisam analisar aquilo que traz resultado. Quem traz resultado para o seu negócio? Um influencer que comunica com a cidade ou um influencer ou jornalistas, comunicadores do agro que conversam com o agro. Porque hoje é muito legal, né? Você contrata um influencer que comunica ali com a área urbana, mas que penetração ele tem no agro? Né? Porque talvez você está pagando 3, 4 mil para esse influencer ali, o negócio não está dando resultado e nós estamos juntos naquele balaio ali, né? É que daí junto fala com que esses, não dá resultado. Isso. Junto com esses que são influencers, diríamos assim, da área urbana e aqueles que são agro. Só que a visibilidade que nós do agro temos muitas vezes, ela é menor. Eu digo da organização, porque eles olham para você e falam assim, você tem 10 mil seguidores, você também tem 10, ele também deu 30. Mas aquele cara ali tem 1 milhão. Eu acho que aquele cara é melhor da gente investir. Mas talvez os nossos 30 mil seguidores são muito mais qualificados ao ponto de chegar e tomar a decisão e falar, tá aqui, quanto custa essa máquina aí? É 7 milhões? Onde é que assina? Eu vou comprar agora. Do que aquele outro público, eu não estou desmerecendo o público, não estou dizendo para cada segmento. Nós estamos falando na negociação agro. Isso. Então o cara tem 7 milhões, ele viu na rede social do Divino Ronaldo, ou na da Fabélia, ou na minha. Beleza, quem trouxe esse cara? Aí entra no balaio ali. Não, foi aquele cara. Certeza que foi aquele cara que tem 1 milhão de seguidores. Então esse pessoal do marketing precisa estudar melhor essas estratégias. Né? Saber quem realmente são os jornalistas, os comunicadores, quem realmente comunica com esse público qualificado e tomador de decisão. Pois é, que nós não temos um público quantitativo, mas nós não temos qualitativo. Até porque o agro é um público pequeno. Exatamente. É expressivo financeiramente, produz-se muito, né? Gera o alimento que a gente come todo dia, mas ele é um público menor. Isso é inquestionável. Eu tive no dia de campo recentemente, aqui em Rio Verde, tinha uma assessoria de São Paulo no dia de campo. E, inclusive, eu citei vocês dois. Obrigado. Citei vocês dois. Que bom. Porque eu estava lá e a pessoa, porque eu mandei lá para o Sucesso do Campo, tal, o Sucesso do Campo só vinha se pagasse, não sei o quê, mandei para o Leonardo e tal. Né? E você vê, aí eu falei, mas sabe por que eles não vieram? Não, por quê? Eu falei assim, vamos imaginar o seguinte, quanto você acha que o Sucesso no Campo vai gastar para pegar um veículo dele, um monte de equipamento, colocar dentro desse veículo, pegar 2 profissionais pelo menos, colocar nesse veículo, mandar para cá, para
pessoal era um gerar sábado, conteúdo né? e voltar. Aí a pessoa falou assim, mas nós estamos gerando conteúdo. Eu falei, olha, deixa eu te falar um negócio. Isso depois não foi nem durante o evento, não. Isso depois, já estava saindo, estava tomando um vinho num bar da cidade. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Nós não damos conta da quantidade de conteúdo que a gente tem aqui. A gente não consegue divulgar a quantidade nós não conseguimos participar dos eventos que tem aqui, porque são tantos. Falei, ó, nesse dia, só para você ter uma noção, tinha 3 dias de campo. E dia de campo, aquele dia de campo foi relevante, mas na semana passada eu estava num dia de campo, que o sucesso do campo estava lá, que tinha 3 vezes mais carros do que aquele dia de campo do seu cliente. E só avião, nesse dia de campo, tinha uma pancada, porque a pista era do lado. Sério? Falei, para nós, dia de campo, não é novidade. É dia a dia, é trivial, é arroz com feijão. É novidade para você que é de São Paulo. Porque você não vê isso. Para a gente aqui é normal. Aqui eu quero fazer uma matéria de soja, eu ando 2 quilômetros da minha casa, eu estou dentro da lavoura. Eu quero fazer um negócio de milho, eu ando um pouquinho, eu estou dentro da lavoura. Eu não ando 2 quilômetros, porque a TV ela já está de assim, frente quase na lavoura. Saída da cidade. Exatamente. Então, eu ando ali, eu acho que 400 metros. E você nunca vai confundir um pé de soja com um pé de sorgo. Não, e tem outro detalhe, né? Porque quando eu assisti... Porque aqui nessa soja, mostrando uma lavoura de milho. De milho. Aí, ir numa grande emissora, para um grande programa do agro. Aí o pessoal diz que não, é porque agora já é assim, ó. Cada um é aquilo que ele quer ser. Então, aquele milho queria ser soja, por isso. Sim, entendi. Ainda tem outro detalhe que a gente também tem que mencionar aqui e fazer um chamamento, que é com os produtores rurais. Vem uma pessoa de fora e vende um evento e que precisa de patrocínio, precisa de apoio. Os produtores pegam na mão da pessoa, vão lá nas empresas, que eles são clientes. Olha, você tem que apoiar o Leonardo, que ele veio aqui, ó, de tal lugar e vai realizar um evento X. Você, Ledivino, eu... Leonardo Freitas, vamos fazer evento, nós não temos o produtor fazendo isso conosco. Não pega na nossa mão, não. Não pega na nossa mão. Na minha nunca pegou. E nos leva. Na minha eu tenho alguns que me apoiam ali, sabe? Mas não da forma que eles fazem com o forasteiro. E eventos que cota de patrocínio aí, para falar que tá barato, é R$10.000. Isso é a menorzinha. Né? Fabélia, você tem uma estrutura cara. Cara no sentido de... A sua estrutura financeira é... impressionante. Eu fico impressionado com a estrutura que você tem. Eu não conheço televisões aqui da região que tem a sua estrutura. Para falar a verdade, Divino, aí para quem nos ouve, hoje a nossa estrutura ela é a melhor do interior do estado. Não estou desmerecendo ninguém, mas é porque como ela foi construída, como ela foi construída mais recente, ela foi modernizada. Nós visitamos outras emissoras e abrimos o coração com os diretores, no tipo assim, o que você tem hoje que é obsoleto, o que falta. Então, foi diante de tudo isso que nós fomos, porque você quer, às vezes você sonha em ter um estúdio de gravação de off, de tal modelo. Aí você chega, um que já é experiente, fala assim, Fabélia, você já tem um estúdio. Você não precisa de cabine de off. Então, pronto, resolvido. Para que eu vou gastar dinheiro para aquilo? E aí, assim, então hoje a gente tem sim uma estrutura bem bacana mesmo, graças a Deus. Como é que eu sei que vocês estão abrindo aqui em Rio Verde, já abriram até já começamos. Um estúdio. Vocês estão crescendo nesse momento. Eu tenho ouvido de muitos colegas de vários estados que eles não estão aguentando mais, que eles estão arregando, porque não tem patrocínio, porque todo dia ouve que o budget acabou, que não tem, que não comporta. Eu gostaria que você trouxesse para esses colegas que estão nos ouvindo, nos acompanhando agora, uma visão de como crescer nesse momento de tanta dificuldade em que muitos estão pensando em desistir. Primeiro detalhe é não deixar o pé parado para dar cupim. Você tem que se mexer.
Você tem que buscar novos produtos, você tem que buscar novas opções, porque você não pode. Hoje, nós não podemos mais viver de vender inserções, porque, especialmente dentro do agro, não são as inserções que têm a comercialização que mais interessa. Então, você tem que criar programas, às vezes você tem que criar quadros, entendeu? Porque, vamos colocar assim, às vezes eu vou falar de agricultura regenerativa e a Bayer está interessada nisso. Então, ela vai ali e apoia... Criar projetos. Criar projetos. Legal. Se você ficar parado, você vai ficar fora do mercado. Então, é aquela história. Eu não invisto porque eu não tenho. Aí, porque eu não investi, eu vou ter menos ainda. E parece que foi justamente... Eu estava até comentando essa semana com o meu marido, para quem não sabe, ele é meu sócio, a gente trabalha juntos. A gente retornando para casa, nesta semana de Tecnoshow, eu ainda comentei, falei para ele, né? Falei, parece que é nos momentos mais difíceis que nós demos um passo. Então, quando nós fizemos a construção da nossa sede, que ainda está em pagamento, tá? Foi na pandemia. Então, naquele momento ali que estava tudo parado, que tinha limitação de trabalhadores na obra civil, foi quando a gente construiu. E construímos aquela estrutura em 10 meses. Agora também nós estamos num ano muito difícil, muito mesmo. E nós estamos montando o estúdio em Rio Verde. Já estamos aqui, tem muita coisa que ainda falta, não inauguramos, porque a gente quer, sim, fazer um momento de chamar a imprensa ali, né, os colegas, compartilhar. Mas por quê? É assim, entra um dinheiro, vai lá e compra o ar-condicionado. Aí compra o ar-condicionado da edição e do estúdio. Aí entra mais um, você vai lá e compra o ar-condicionado restante que você precisava, para não ter dívida. Porque você não pode confiar. Do ano passado para cá, eu não sei falar para você quantos clientes eu perdi, que eram aqueles clientes fixos. Inclusive, cliente que chegou a entrar em recuperação judicial. Então, isso aí tem sido muito intenso. O principal detalhe é esse, porque se você ficar parado, você fica fora do mercado. Porque se eu não tivesse... Divino Ronaldo, olha, foi um divisor de águas. Quando eu criei a estrutura física própria de quando eu tinha de aluguel e tudo, sabe? A princípio, eu tinha construído a estrutura no fundo de casa. Tinha uma entrada toda independente, mas as pessoas olham o quê? No fundo da casa dela. Aí eu aluguei, já melhorou. Aluguei um prédio, já melhorou. Aí quando a gente fez a nossa sede própria, já foi uma melhora, um olhar com muito mais respeito. Então, essa é uma dica, sabe? Você não pode ficar parado no tempo. Léo, o que você tem para dizer para esses colegas nossos que estão pensando em desistir porque não estão dando conta mais? Na verdade, Divino, eu sou um cara muito espiritualizado. Eu, assim, desde que eu iniciei o meu trabalho nessa comunicação do agro, sempre foi pautado na defesa do produtor rural. Em mostrar, de fato, a realidade do produtor, as suas dores, dificuldades, enfim. Fiz vários programas até hoje em defesa do setor. Naquela época de Fundeinfra, foram vários programas. De lá para cá, outras pautas vão surgindo e a gente vai dando voz para isso. Então, assim, eu também passo por momentos de dificuldade. Já passei por muitos no início da minha carreira, até porque eu não era um nome conhecido no agro. Eu me fiz conhecido tem 5 anos, porque eu venho de um jornalismo de cidades, né? Mostrar problema de bairro, polícia, saúde, economia, política e tal, e depois migrei para o agronegócio. Então, assim, eu tenho uma parte muito grande espiritual. Eu oro muito, eu converso muito com Deus, eu peço muita sabedoria, muita orientação, porque a gente tem um lado ser humano e a gente tem um lado empresarial. Muitas vezes eu deixo de fechar contrato porque eu faço uma pesquisa, vejo que aquela empresa não é benquista no setor, o produtor não gosta daquela marca, não gosta daquela empresa ou de determinados profissionais, e eu não negocio credibilidade. Exatamente. Eu tenho um nome que vem sendo construído com muita dificuldade, com muito joelho no chão, com muita fé em Deus. Então, eu acredito que assim, eu não negocio. Legal. E eu abro mão, muitas vezes, falo, olha, não tenho vaga agora não vai dar certo, enfim, e passo para a próxima.
deixo de ganhar. Então, para esse colega, eu entendo a situação, talvez até muito pior que a minha, porque tem uma equipe muito maior, uma folha de pagamento bem mais robusta. Mas, olha, busque essa espiritualidade. Eu não sei qual é a fé de quem está me ouvindo agora, mas busque em Deus esse caminho, essa direção, esse planejamento. Deus vai abrindo as portas, vai mostrando o caminho, a gente vai superando. Entra um governo, sai, vem um próximo, a gente segue, né? Igual o produtor muito resiliente. Não, vai melhorar, agora vai melhorar. Vem mais um tomo, agora vai melhorar. E a gente vai seguir. Mas, acima de tudo, não negocie credibilidade. Se tiver que, né, dar um passo atrás se tiver que fazer algumas demissões, infelizmente elas vão ter que acontecer para que você sobreviva a essa fase e vá em frente, não pare, porque o setor precisa do nosso trabalho. E o produtor rural que está nos acompanhando agora, ele tem o papel de defender o nosso trabalho, de nos manter nessa atividade, porque ele sabe quem esteve com ele nos momentos difíceis. Ele sabe com quem ele pôde contar ali, olha, num momento de crise, de taxas, de mais juros, de político que está ali, né, metendo a faca. Ele sabe quem esteve com ele, abrindo os microfones e correndo o risco de perder o seu direito de comunicar. Exatamente. Porque nós estamos em emissoras, né, umas concordam ou não com, com a nossa postura, com o que o produtor fala ou não. Mas a gente sempre abriu o microfone, a gente sempre colocou o nosso na reta. Vamos usar essa palavra. Exatamente. Então o produtor tem o dever de nos manter nessa atividade, de reconhecer o trabalho que a gente faz na defesa do setor, em prol do setor. Então eu acho que essa é a minha mensagem. E você? Eu acho que é importante. Primeiro eu gostaria de ressaltar uma coisa. Tem muita gente que acha que a gente é inimigo. Mal sabe ele o tanto que a gente, né, tricota aí nos bastidores, né? Mal sabem os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Então, já falar disso aí, ó. Lá em 94, a gente trabalhou juntos. Sim. De 94 até, foi. né? Uma vida longa. Tem. E nós? Tem uma história. Esse aqui, Leonardo, começou no jornalismo, meu aluno. Eu Legal. venho dessa faculdade. Cara, Show. esse moleque... Não, ele me mandou um e-mail, insistentemente, dizendo que ele tinha experiência disso, experiência daquilo, experiência, tanta experiência. Aí no final colocou assim, só que eu sou menor. Era menor de idade. Olha só. Como diz o povo, de menor. Era de menor. E aí, então pronto, não somos inimigos. Não somos inimigos. Ninguém aqui torce para que o outro se ferre, se arrebente, muito pelo contrário. Eu acho que um aqui torce pelo sucesso do outro, pela felicidade do outro. Todos nós somos pais de família, temos famílias para criar, temos filhos. No meu caso, eu tenho netos, né? Eu também. E eu acho que a gente, assim, a felicidade de vocês, o crescimento de vocês. Eu estou tão feliz com o estúdio que vocês estão montando em Rio Verde, mas tão feliz, porque eu fico vendo, igual eu falei, eu fico vendo tanta gente passando por dificuldade nesse momento. Jornalistas falando assim, cara, eu vou parar, vou mudar de profissão, vou fazer outra coisa. E eu vejo vocês persistindo, crescendo. Eu fico feliz de te ver no rádio. Eu fiz aquele programa lá, cara. Eu saí, você continuou, você pôs a sua cara, fez ele do seu jeito. Eu te ouço, eu sou seu ouvinte. Eu sou fã do seu trabalho, gosto do seu trabalho. Te acompanho, te sigo na internet, sigo as suas postagens. Você coloca no grupo lá, eu vou lá e assisto. Não porque eu quero, deixa eu ver o que ele está fazendo. Não, porque eu acho legal, porque eu acho bacana. Eu me inspiro no trabalho de vocês. Eu acho que a gente tem o dever de falar isso para você que nos ouve, que nos assiste. Nós não estamos torcendo pelo fracasso do outro. Nós estamos torcendo pelo crescimento, pela alegria, pelo fortalecimento da comunicação, pelo fortalecimento do agro. Porque o Leonardo falou uma coisa que é perfeito. Na hora que a porca torceu o rabo, quem estava do lado do produtor rural éramos nós. Essa aqui viveu momentos terríveis por causa da matéria do índio, da tribo, sei lá o que foi, comeu pão que o diabo amassou, teve até ameaça de morte. Mas estava firme, e está firme até hoje. E a gente faz isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, senhoras, senhores, se fosse por dinheiro apenas, não faríamos. Tinha mudado de profissão. Sim. Há muito tempo. Pois é, em relação aí, você mencionou aí a questão dos índios. Foi uma escola de samba que tinha no seu enredo uma ala
para detonar com os produtores rurais. Isso. Eu fui lá e fiz um editorial, que aí o que aconteceu? O editorial foi para o ar no domingo. No sábado, a escola soltou um vídeo com o carnavalesco falando que não era bem assim, porque tinha pessoas que não tinham entendido, e quando ele falava que tinha pessoas, aparecia meu rostinho lindo. Resultado. Cara, eu chego a arrepiar. Sério? Tá vendo daqui? Resultado. Mudaram a fantasia. Em cima da hora, isso era janeiro, hein? O carnaval era em fevereiro. Mudaram a fantasia e o tema. Porque o tema era os produtores e seus agrotóxicos. Era isso. A fantasia era caveira. Foi alterado em cima da hora. A Leonardo falou, né? Que tá aí da reta. Nós estamos com um alvo desse tamanho nas nossas costas. É. Foi brigando em Brasília, muitas vezes, em cima de trio elétrico. E lá na Assembleia Legislativa, quando era para votar Fundeinfra, eu peguei o microfone na Assembleia, fiz a defesa do produtor. E de lá para cá, também já vou falar. Nunca mais veio R$1 para o meu programa do governo do Estado. Eu quero falar um negócio aqui sobre a questão de quando você tem o patrocínio de um governo de estado, você tem o patrocínio de prefeitura, e as pessoas taxam isso também. O próprio agro taxa isso. Chega Você lá. tem patrocínio, um exemplo, você tem patrocínio do governo do estado no seu programa. Você tem da prefeitura, e idem aqui para todos nós, né? Por exemplo. Muita gente já diz o seguinte, olha, você está do lado dele, você isso aqui. Nós precisamos entender o seguinte, tem muitos veículos que não sobrevivem sem a verba de prefeitura e sem a verba de governo de estado. Exatamente. E outras sem a verba de governo federal. Porque a folha de pagamento é alta, o custo é caríssimo, e sem o apoio do comércio local se torna extremamente impossível se manter no mercado. Então você que está me acompanhando agora através desse podcast, se você não concorda, eu não quero que o governo do estado, a prefeitura, o governo federal patrocine a Fabélia, o Divino, o Leonardo. Então coloque dinheiro nesses veículos de comunicação. Nos patrocine, de preferência os três. Sabe por quê? Porque querendo ou não, você gostando ou não, essa verba que a prefeitura, que o governo do estado ou que o governo federal está colocando, está permitindo com que a gente faça a defesa do produtor rural. Porque com esse dinheiro você está conseguindo manter o seu veículo funcionando, sua folha de pagamento em dia. Exatamente. Entendeu? Estou dizendo de uma forma geral. Né? Talvez aqui cada um tenha um caso. Mas a gente tem que parar com esse negócio de, não, você não pode aceitar verba de prefeitura. Você não pode aceitar verba de governo do estado. O pior é o seguinte, quando fala assim... Graças a Deus, a gente sobrevive sem. Sim, porque se eu não sobrevivesse, eu tinha quebrado. Exatamente. Né? Então, assim, porque eu fiquei... verba de prefeitura é irrisória, às vezes não. Em alguns casos atrasa. Não, e assim, no ano passado, por exemplo, não entrou R$1 de prefeitura local e nem de governo do estado. E aí? Exato. Eu já trabalhei em veículos, Divino, que a folha de pagamento, quando eu trabalhava para alguns veículos, a folha de pagamento atrasava 3 meses, porque o governo de estado não tinha pago. Que é o Ou normal. seja, porque o comércio local não apoia, não entra com verba. Eu acho lindo a revista Oeste ter ali, né, a Oeste falar que ela não recebe verbas governamentais. Era meu sonho, entendeu? De todo mundo. Gente, aqui nós temos prosa para horas e horas, precisamos terminar, porque todo mundo aqui tem matéria para fazer. Né? Mais uma coisa que eu gostaria, às vezes a gente ouve assim, só para terminar, a gente ouve assim, fulano não fala mal do governo tal, porque ele tem patrocínio. Deixar claro o seguinte, nós não falamos mal de ninguém, porque o nosso papel não é falar mal. Mas falamos as verdades. Nós não estamos aqui para falar mal, nós estamos aqui para trazer fatos. Exato. Cara, foi uma honra, um prazer estar contigo, eu queria fazer isso há muito tempo. Se eu pudesse, eu fazia no rádio, a rádio não é minha, então não vou fazer no rádio, mas obrigado, quer dizer, esse espaço aqui é nosso, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Obrigado também. Você eu já entrevistei no rádio. Você eu pude, né? Você não é minha concorrente, né? Mas é engraçado, porque ela solta
Às vezes acontece ela soltar a chamada do entrevistado, vai estar meio-dia no programa dela, passa um pouquinho, eu solto o meu meio-dia com o mesmo entrevistado, né? Então acontece de vez em quando. Gente, obrigado. Não, e aí quando aparece ali, eu solto o ele, solto o dele, alguém olha e fala assim, ó ele lá querendo Copiar. competir. Não, competir, porque os dois estão no mesmo horário. Mesmo horário. Não, gente, não. Gente, Oi, obrigado. Divino, só para encerrar, eu quero te agradecer. Essa foi uma atitude do Divinonal de te convidar para participar disso. Eu acho que isso te torna gigante. Que porque isso? você quebra essa barreira, esse gelo, Meu mostra Deus. para o público, né, o quão gigante você é, de colocar na mesa outros profissionais do mesmo setor. Então eu tenho que te agradecer muito por essa oportunidade. Que Deus te abençoe cada vez Obrigado, mais. gente. Faça Obrigado. minha as palavras do Leonardo. Obrigado. Você sempre foi gigante. Obrigado. Oh, meu Deus do céu. Tchau pra vocês.